Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de relacionamento interpessoal. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre comunicação, sobre se comunicar, sobre a arte de se comunicar, né? Não tem como eu falar de relacionamento interpessoal sem eu falar de comunicação, sem eu entender que essa ideia de comunicar, ela existe um processo. E que se esse processo ele não for trabalhado, ele não for estudado, ele não for gerenciado, isso pode causar problemas de relacionamento. Então a aula de hoje é construindo o processo de comunicação, certo? E o que é que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai entender como é que se estrutura esse processo de comunicação, quais são os tipos de comunicação existentes, e a gente vai aprender duas técnicas de comunicação, que é o rapport e o feedback. Muitas pessoas falam do feedback, da necessidade, principalmente nas relações interpessoais dentro do trabalho, né? No ambiente empresarial, no ambiente de trabalho. Mas, na verdade, o feedback é uma técnica que você tem que usar em todas as áreas da sua vida. Mas o rapport você não conhece, certamente porque ainda é algo novo, é algo, assim, na verdade um pouco antigo, mas que não é muito trabalhado no dia a dia, principalmente na parte da administração, e a gente vai entender como é que ele funciona, ok? Ao final dessa aula, o que é que eu quero que vocês entendam? Identificar os elementos-chave que compõem o processo de comunicação. A gente vai ver que o processo comunicativo ele existe em várias etapas, ele existe alguns atores envolvidos e ele atende a alguns objetivos. Então a gente vai identificar todos esses elementos, certo? E a gente vai aprender também a distinguir os diferentes tipos de comunicação para a troca de disseminação e informações. Então, dentro de um relacionamento interpessoal, obrigatoriamente vai ter troca de informações. Se não houver essa troca de informações, eu não estou falando de relacionamento. Eu estou falando de qualquer outra coisa. Então, para o relacionamento existir, vai ter que ter a necessidade de troca de informações. E essa troca de informações, ela se dá por diferentes formas e a gente vai aprender a distinguir os diferentes tipos de comunicação, ok? E ao final a gente vai refletir criticamente sobre o papel do rapport e do feedback para a criação dessa sinergia, né, entre todos os envolvidos. Bem, pessoal, a comunicação ela é um componente essencial para a construção de qualquer tipo de relação entre as pessoas, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja no seu ambiente social, enfim. A comunicação, quando ela é bem aliada, quando ela é bem coordenada, ela possibilita que as pessoas se aproximem e criem vínculos, né? Permitindo o quê? Que haja uma maior, como é que eu posso dizer? Uma maior sinergia, né, entre essas pessoas. Tem alguns autores que afirmam que normalmente o relacionamento interpessoal ele só se consolida quando a gente troca informações, quando a gente conversa com o outro. Então, não havendo essa troca de informação, não havendo essa conversa, o processo de relacionamento interpessoal ele não está sendo consolidado. Só que assim, por incrível que pareça, ainda é comum que as pessoas tenham algumas dificuldades, né, em compreender como é que eu posso dizer, a temática de comunicação, né? Porque o que é que acontece? Acredita que ela é tão óbvia, né, que ela e realmente é óbvia, ocorre de forma natural, mas pelo fato dela ser tão natural, dela ser tão óbvia, muitas vezes a gente não dedica um tempo, digamos assim, suficiente para poder analisar, né, para poder estudar, para poder refletir sobre a complexidade que é esse processo de comunicação. Mas afinal, né, o que é comunicação, que a gente tanto fala? A palavra comunicação, como vocês podem ler aí, é oriunda do latim comunicare, que significa tornar comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões, conferenciar. Eu chamo a atenção para as seguintes palavras: partilhar e trocar opiniões. O, é, é, Atentem nesses dois termos, porque ao longo dessa disciplina, da aula de hoje, a gente vai ver que o processo de comunicação está principalmente associado a isso, a partilhar, a repartir e a trocar opiniões, certo? E antes que a gente comece a falar exatamente do que é,
o processo de... o que Bem, e antes de começarmos a falarmos exatamente sobre comunicação, todo mundo aqui já viu essa pirâmide, né? A pirâmide das necessidades de Maslow. É importante que você saiba que o processo de comunicação, que comunicar é uma necessidade humana. E ela é uma necessidade que fica aqui, ó, exatamente, deixa eu pegar aqui meu laser, ó, ela fica exatamente aqui, ó, nas necessidades básicas, né? No mesmo patamar de você dormir, de você se alimentar, você precisa se comunicar. Então é a necessidade básica humana. Você se comunica antes mesmo de você aprender a falar. E por que ela é entendida como uma necessidade básica do humano? Por exemplo, quando você é criança e quando você, sei lá, faz xixi lá na fralda, que você é criança mesmo, tem poucos meses de nascido, você começa a chorar. Por quê? Porque está lhe incomodando. Então, a forma de você comunicar aquele incômodo, de você se livrar daquele incômodo é através do choro. Então, a parte daquele choro, ele precisa daquele choro para ele poder se sentir bem. Então, é a necessidade básica. Naturalmente, ele vai chorar, entendeu? E esse processo vai ser ao longo da sua vida, porque senão vai ter momentos que, se ele tiver fome, no momento quando é criança, ele vai ter que se comunicar para poder matar uma fome, que é uma necessidade básica. Então, ser humano nenhum vive sem se comunicar. Nenhum. Mas, afinal, pessoal, o processo de comunicação, ele é muito diverso, né? Ele não é... Ele pode se dar com vários códigos, ele pode se dar de várias maneiras, né? Uma das formas da gente se comunicar é através da escrita, né? E dentro do ambiente empresarial, você pode se comunicar através de ofícios, né? Através de memorandos, através de e-mail. Tudo isso é você estar se comunicando com a pessoa através de um meio de comunicação, que é a parte escrita. Mas você também vê nas partes sociais, por exemplo, o WhatsApp. Hoje, o WhatsApp ele é um método que você se comunica de forma escrita. E vocês concordam que se essa escrita não for adequada, no momento que você está lá digitando o seu WhatsApp, sei lá, no grupo da empresa, pode gerar problemas de relacionamento? Você acha que não? Com certeza sim. Existem vários problemas de relacionamento que estão sendo ocasionados pela forma como as pessoas estão escrevendo. Nesse caso aqui, eu citei o exemplo do WhatsApp. Mas existe também isso que eu estou fazendo com vocês agora, né? Que é o quê? A comunicação oral. Eu estou verbalizando algumas palavras e a união dessas palavras ela deve fazer algum sentido para você. Se ela não fizer sentido algum para você, eu não estou me comunicando. Já pensou se eu falo aqui, eu começo a falar aqui italiano, faço essa aula toda em italiano, muito provavelmente vocês não vão me entender. Está tendo um processo comunicativo aí? Não. Por quê? Porque para eu me comunicar, eu tenho que ter um público, eu tenho que ter um receptor, e o receptor tem que entender o meu código. Já já a gente vai falar sobre isso. Além disso, além da escrita e da oral, existe também, pessoal, a linguagem corporal, né? A forma como... Existe um livro que é O Corpo Fala, né? Então, o seu corpo, de certa forma, você já sabe quando você olha para uma pessoa, se essa pessoa ela está aberta a se comunicar com você. Você consegue saber se ela está triste, você consegue saber se ela está alegre, você consegue saber se aquele momento é o momento de fazer uma brincadeira legal, ou... Porque dependendo da situação, uma brincadeira ela pode ser legal e ela pode ser pesada. E de repente o corpo, né, a sua linguagem corporal, ela pode expressar esse momento. E se você não tiver a perspicácia, enfim, não vou regravar novamente não. Se você não tiver esse entendimento de avaliar essa inteligência emocional, de avaliar a linguagem corporal, isso pode gerar conflitos de relacionamento, certo? Ah, professor, eu não sei. E a pessoa que não sabe falar, se comunica? Com certeza. Existe a língua brasileira de sinais. Então, é a forma como existem várias técnicas gestuais, que essas técnicas gestuais, ela passam comunicação. Então, sim, uma pessoa que não fala, ela se comunica. Normal, né? Você pode também se comunicar através de símbolos, né?
Existem vários símbolos que por si só eles já querem dizer alguma coisa. Por exemplo, às vezes se você está no hospital e tem uma sala e tem um símbolo, era até para eu ter trazido esse símbolo, mas já foi. Tem um símbolo que vocês podem até pesquisar no Google, pronto, vira tarefa para casa. Símbolo de risco biológico. Então vocês vão ver lá que existe um símbolo e que esse símbolo ele caracteriza risco biológico. Então toda vez que você tiver em algum canto, ver algum material que tiver aquele símbolo, você já se afasta, porque ali tem risco de contaminação biológica. Então tarefinha para casa. Colocar no Google símbolo de risco biológico. Tá certo? E você também pode se comunicar através da arte, através da escultura, através da gravura, da música, do grafite. Eu me lembro que na época da ditadura militar, foi um período de muita efervescência cultural, né? Principalmente na área do teatro, na área da música e da arte também, das artes visuais. Por quê? Porque muitas dessas artes, elas refletiam, elas comunicavam dores dos seus artistas, né? Que estavam insatisfeitos com o período político da época. Então a gente tem Chico Buarque de Holanda, a gente tem Caetano Veloso, a gente tem vários artistas que eles se comunicaram com o público através das suas artes musicais, ok? E também, pessoal, uma coisa até que a gente trabalhou na disciplina de gestão de pessoas, que é a questão da vestimenta, né? A vestimenta, ela pode comunicar muita coisa, mas cuidado, pessoal, cuidado para a gente não cair na armadilha do preconceito, entendeu? A roupa, sim, ela é uma linguagem, ela é uma forma de linguagem, ela é uma forma de comunicação, mas cuidado como é feita a leitura, né? E geralmente essa leitura, quando ela é feita errada, ela gera problemas demasiados de relacionamentos, que envolve preconceitos, que envolve racismo, que envolve várias coisas. Então, a gente tem que ter... Eu sempre, quando eu falo de vestimenta, olha, visualize com cuidado. Porque, por exemplo, eu estou aqui com uma blusa gola polo, preta. Né? Então, essa blusa gola polo preta, ela está me comunicando, ela está passando uma imagem de seriedade, de credibilidade, né? Uma camiseta que eu venho a usar aqui, ela não passa essa comunicação. Ela pode não passar essa comunicação, mas não leiam que a pessoa que, se eu viesse aqui de camiseta, vocês não podem fazer essa leitura que eu não sei da aula, ou que eu não tenho conhecimento, ou que eu estou de praia. Você não pode fazer essa leitura. Não sei se vocês conseguiram entender, né? Mas vocês têm que saber sim que a vestimenta ela passa um processo de comunicação. Mas afinal, o que é comunicação? Né? A comunicação sempre constituiu o mais importante meio de integração ou disserção. Disserção, pessoal, é divergência. De colaboração ou de conflitos. De cooperação ou de competição. Ora, veja como é importante eu estudar a comunicação dentro do processo de relacionamento interpessoal. Porque a maioria dos problemas que ocorrem dentro do relacionamento interpessoal, ela ocorre por problemas de comunicação. Mas os grandes benefícios dos relacionamentos interpessoais, ela ocorre porque existe um processo de comunicação efetivo. E como funciona? Como é que funciona esse processo de comunicação? Aqui, pessoal, para que haja uma comunicação, é necessário que haja primeiro um emissor, né? Ou seja, alguém ele tem que emitir uma informação. Eu tenho que ter a figura do emissor, e essa figura do emissor pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um grupo, né? O importante é que haja um ente, né, que queira emitir uma informação. Ó. E aqui vem o segundo passo da mensagem, né? Do processo comunicativo, que é a mensagem, ou seja, informação. E essa informação, pessoal, ela tem que ser decodificada pelo um receptor.
Quando eu digo decodificada, o que é que significa? Ela tem que ser entendida, né? O emissor, ele passa uma mensagem através de um código, né? E esse código pode ser um código através da linguagem, né? Através de um e-mail, através da arte, através de tudo aquilo que a gente falou, que é o código. E o receptor, ele tem que decodificar, ele tem que entender, ele tem que perceber. Se esse aqui emitir essa mensagem e essa informação, e esse aqui não entender, não houve o processo de comunicação. Se ele entender, mas de forma errada, a gente vai dizer que houve um problema de comunicação. Certo? E esse receptor aqui, pessoal, esse processo de recepção aqui, ele pode se dar das seguintes maneiras aqui, ó. Ele pode ser interpessoal, ou seja, o emissor emite para outra pessoa. Ele pode ser intergrupal, ou seja, um emissor ele passa uma mensagem para pessoas de dentro do grupo dele, é um intergrupal, né? Existe também o receptor intragrupal, ou seja, eu tenho um grupo que ele precisa passar uma comunicação para outro grupo, né? E tem também a comunicação em massa, que é muito comum nas organizações, né? Que é eu passar, principalmente nas comunicações mercadológicas, eu passar uma informação para um grupo amplo, né? Aí, pessoal, eu faço um questionamento a vocês. Obrigatoriamente, o processo de comunicação ele tem que ter sempre um emissor e o receptor? Tem. Sempre tem que ter um emissor e o receptor, né? Mas vocês, veja se vocês concordam que o emissor e o receptor, ele pode ser a mesma pessoa. Eu posso falar comigo mesmo. Isso é polêmico. Por quê? Porque existem alguns autores que dizem que não. Que tem que ter um emissor e um receptor e que eles têm que ser diferentes. Já eu tenho uma escola que você pode ter um processo de comunicação com você mesmo. Que é aquela conversa que você tem com você mesmo, que você dá ideias, que você reflete, que você raciocina, que você... Então, para mim, isso é um processo também de comunicação. Eu posso me comunicar comigo mesmo, certo? Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui o emissor, tenho aqui o receptor, que pode ser dessas diversas maneiras, e essa mensagem, pessoal, ela viaja em um ambiente, tá certo? Ela viaja em um ambiente, que pode ser um ambiente de trabalho, que pode ser um ambiente familiar, que pode ser um ambiente social, enfim. E uma vez estando no ambiente, ela é sujeita a algum ruído, certo? Ela é sujeita a algum ruído. Esses ruídos aqui. E esses ruídos, pessoal, ela pode afetar no processo de como esse receptor está recebendo essa informação. Ok? Então, temos que ter muito cuidado disso. Então, professor, como é que eu, que sou o emissor, eu vou emitir uma informação, a outra pessoa vai ter que entender, mas eu sei que pelo fato de nós estarmos em um ambiente, esse ambiente pode favorecer alguns ruídos, né? Como é que eu sei que ele entendeu o que eu quis falar? Né? Tem até uma frase, desculpa, gente, tem até uma frase que diz assim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Né? Essa frase é complexa. Por quê? Porque você também é responsável por saber o que é que o outro entende. Conseguiu entender? Aquilo que você comunica, uma vez que você comunica, é interessante que você saiba como é que aquilo foi recebido pelo receptor. Será que o que eu falei as pessoas entenderam? Será que eu fui claro? Será que eu fui preciso? Né? Mas como eu vou saber isso? Através de um processo, pessoal, chamado feedback. Certo? Esse feedback é a ação, é a técnica, é a prática que vai contribuir, né, para o aperfeiçoamento e o comportamento desses indivíduos dentro do processo de comunicação. E ele vai servir também para análise desse emissor aqui. Né? Dia desse eu vi num grupo que teve um professor que botou assim, pessoal, eu dei uma informação, aí
várias pessoas fizeram perguntas, aí ele pegou e disse, pessoal, realmente identifiquei que não fui preciso na forma como eu falei. Tudo bem. Mas como ele ficou sabendo que ele não foi preciso na forma que ele falou? Porque, de alguma forma, ele recebeu um feedback. Ele recebeu um retorno. Ele recebeu uma outra informação. E isso aqui, pessoal, é cíclico. É todo tempo. É todo tempo. É eu passando a informação através de algum canal de comunicação. Essa pessoa recebe. No momento que ela recebe, ela faz vários cálculos na cabeça dela sobre aquela informação. E você tem que saber qual é o retorno. E assim vai. Okay? E agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre comunicação sobre o ponto de vista organizacional. Veja como ele é mais complexo. Veja como ele vai exigir mais de vocês. Então, dentro da organização, vocês vão ter que estar preparados para os vários tipos de comunicação que existe entre as pessoas. E você tem que aprender a se comunicar de forma diferente, porque as pessoas são diferentes. Os interessados na sua organização ou na organização que você trabalha são diferentes, eles querem respostas diferentes. Olha aqui, você tem que se comunicar, a organização e, consequentemente, você tem que se comunicar com clientes, tem que se comunicar com fornecedores, com distribuidores, com seus concorrentes, com seus trabalhadores, com os estagiários, com os gerentes, com os diretores, com a imprensa, com a sociedade, com os órgãos. É muita gente para você estar todo o tempo se comunicando. E se você se comunicar errado com essa daqui, com a imprensa, vai afetar bem aqui, nos clientes. Se você se comunicar de forma errada com os colaboradores, com seus trabalhadores, isso pode gerar problema de produção. Por exemplo, isso vai desembocar também aqui. Tá certo? Então, pessoal, para cada público desse, existe um processo de comunicação que deve ser trabalhado. Ok? Aí, só resumindo, é assim, existe o processo de comunicação institucional, que é a empresa com o público externo, o mercadológico, que é a empresa com os clientes, a administrativa, que é relativa aos processos, né, de gestão, e tem a comunicação interna, que existe a formal e existe a informal. E aí, pessoal, eu abro um parêntese aqui para a informal. Por quê? Porque a informal, ela não tem controle. A empresa, ela tem controle da comunicação formal. Um ato, um ofício, um e-mail, né? Um quadro de avisos. Então, ela tem esse controle. Mas da informal, ela não tem. E por ela não ter a informal, é que a gente vê no ambiente de trabalho muitas diálogos que vão além daquilo que é necessário, como, por exemplo, fofoca, a famosa rádio peão. Eu sou daqueles que acham que a rádio peão ela deve existir de forma estratégica. Então, o líder ele tem que saber que existe uma organização informal e que não tem problema de ter isso. O líder ele tem que saber que os setores se comunicam de uma maneira que vai além do que se é pensado. E o líder ele tem que saber, ele tem que entender como é que se dá esse processo de comunicação. Ok? E agora, pessoal, vou falar sobre duas coisas, que é sobre rapport e feedback. Que são duas técnicas que criam conexões, que criam empatia entre os indivíduos. Só que eu não vou falar sobre o rapport aqui, certo? Eu vou falar através do nosso podcast. Vai ter um podcast que vai fazer parte da aula, que a gente vai entender o que é o rapport. Que técnica é essa que a gente vai utilizar dentro do processo de comunicação dentro das organizações. A gente vai se limitar aqui nessa aula, a videoaula, ao feedback. Mas antes, pessoal, só para dar uma pequena introdução para vocês, porque eu tenho certeza que você ficou curioso, né, sobre o que é rapport. Rapport é uma relação harmoniosa, tranquila, determinada, significativa pelo quê? Algo que a gente trabalhou na aula anterior, que foi a empatia. Trata-se de uma relação cordial, afetuosa, de confiança e respeito mútuo. E lá no nosso podcast a gente vai transformar
todas essas frases bonitas aí em práticas, em ações práticas para vocês aprenderem, colocar em prática no seu dia a dia para ter uma relação interpessoal no seu ambiente de trabalho, social ou pessoal, uma relação mais harmoniosa, mais tranquila e mais serena. Porque a gente sabe que esse tipo de relação ele traz mais benefício para você e para a sua vida. O que eu quero falar daqui, pessoal, é daquilo que a gente conversou lá do início, que é do feedback. Né? Trabalhar feedback, pessoal, é uma coisa importantíssima. Só que eu vejo que muitos gestores, eles não sabem trabalhar o feedback de forma correta. E isso acaba gerando problemas muito sérios. Né? Eu tive a oportunidade de presenciar uma cena de feedback num banco, onde o gerente criticou o funcionário porque ele errou no procedimento lá de uma forma completamente desnecessária, descabida, desumana, né? Então, era necessário que o líder passasse aquela informação, só que ele não soube passar da forma correta. Então, o feedback, que é algo que é para ser benéfico, ele acaba sendo maléfico. E eu estou trazendo para vocês aqui, pessoal, algumas técnicas de um bom feedback. Só recapitulando que nós já sabemos o que é feedback. Né? Feedback é esse retorno que você dá para o emissor sobre uma determinada informação, conteúdo que você emitiu. Só que o feedback, pessoal, ele também tem esse caráter corretivo. Ele tem esse caráter corretivo. E se ele não for bem feito, como eu já falei, isso pode ser um problema. Então, eu estou trazendo aqui para vocês algumas técnicas de feedback que eu acho que vale a pena vocês implementarem quando vocês estiverem liderando. Primeiro, pessoal, o feedback ele deve ser particular e impessoal. Ou seja, eu não devo chamar a atenção do funcionário na frente dos outros. Não é ético. Né? Então, eu tenho que chamar ele para uma sala reservada e conversar com ele de forma tranquila. Né? Onde eu vou abordar, pessoal, é o comportamento. É um comportamento e não a personalidade. Eu não vou... o feedback ele não é um processo de julgamento. Ele é um processo de... Como é que eu posso dizer? Onde eu vou me igualar ao outro, onde eu vou colocar em par de igualdade algumas informações, né? Então, eu não vou criticar que o vendedor é ruim. Ah, você é um vendedor muito ruim. Não, porque quando eu digo que ele é um vendedor ruim, eu estou falando de personalidade. Mas se eu chegar para ele e disser assim, o que é que está acontecendo? Ó, aqui são seus dados de venda. Tenho notado que há 4 meses as suas vendas elas estão caindo. Então, eu tô abordando aqui o comportamento dele junto às vendas. Em nenhum momento eu falei que ele era um vendedor ruim. Não estou julgando a personalidade dele. Mas eu estou colocando para a gente conversar sobre o comportamento de quedas das vendas. Alguma ação dele não está surtindo efeito. Vamos conversar sobre isso? Isso é feedback. Né? Então, ele é particular e ele é impessoal. A forma como eu vou lidar com você não é a mesma que eu vou lidar com outra pessoa. Porque outra pessoa tem outro jeito de falar. Então, você vai ter que falar para aquela pessoa exclusiva. Isso já entra um pouco no raporte. Tá certo? Que vocês vão entender bem lá no podcast. E aqui eu já falei, ó, a questão, você tem que ser discreto, discrição. Aqui é discrição, viu, pessoal? Não julgar. O importante do feedback, pessoal, é fazer refletir. Acima de tudo, é fazer refletir. Não é descrição isso. Fazer refletir sobre aquela ação. Isso é o mais importante. Objetividade. Você tem que ser objetivo. Não existe o feedback subjetivo. Ah, eu acho, eu penso. Não. É isso, isso e isso. Então, o assunto do feedback ele tem que ser delimitado. Ele tem que ser claro e ele tem que ser preciso. O momento do feedback também, pessoal, é algo importantíssimo. Ele deve ocorrer exatamente próximo à ocorrência da ação que pode ser gerado conflito.
Então, se uma determinada pessoa errou no momento de trabalho, não tem sentido eu falar com aquele erro 2 meses depois. Se aquele erro me incomodou, se aquele erro está atrapalhando, se aquele não está adequado, o momento é de você chamar ele de forma particular, impessoal e discreta e conversar sobre isso de forma rápida, digamos assim. Tão logo intempestiva, né? Tão logo o fato aconteça. Como eu já falei, tem que ser no lugar apropriado, ou seja, deve ser um local tranquilo, deve ser sigiloso, deve ser um local formal, específico para aquilo, né? E o ideal, pessoal, é que o feedback ele faça parte do processo cultural da empresa. A empresa ela deve criar o hábito de feedback. Então, você como líder, você deve criar a sexta-feira do feedback, onde você vai sentar com os seus funcionários. Isso eu estou baseando no processo de que vocês serão líderes, e vocês serão chefes de departamento. Então, você vai chegar e vai conversar sobre o que é que pode ser melhorado, sobre o que é que se está acontecendo algum problema, se você visualiza algum problema. Então, a partir do momento que você coloca o processo de feedback como formal, como algo, cadê meu laser? Como formal, ele passa a ser melhor percebido pelas outras pessoas. E isso fica muito melhor de se trabalhar. E por fim, pessoal, use uma linguagem oportuna, né? Um tom de voz tranquilo, não perpasse raiva, porque o feedback que é feito com raiva é mal feito. Então, eu até falei assim, tem que ser intempestivo. Mas se essa intempestividade for no momento de raiva, não faça, porque o feedback é um local de paz, é um local de tranquilidade, é um local para crescer, é um local para somar, é um tempo para somar, né? Então você tem que usar a linguagem positiva, né? Ninguém está ali para ser punido, está ali para ser trabalhado, para ser ajudado e para ser melhorado, né? Isso não significa, pessoal, que não pode ser feito crítica. Pode. Eu diria até que é necessário críticas, assim como é necessário os elogios. Agora, tenham cuidado da forma como vocês fazem essas críticas. E, aliás, pessoal, como é que está o trabalho de vocês a respeito da comunicação não violenta? Lembrando que no primeiro dia de aula eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, porque vocês vão fazer um seminário sobre comunicação não violenta. Ok? Bem, pessoal, nossa aula vai terminar por aqui. Eu peço que vocês leiam o material que foi postado, porque somando essa videoaula, ou seja, o ver, né, somando com o que você vai ler, que eu coloquei lá, e com o que você vai ouvir, que é o podcast, que a gente vai falar sobre rapport, eu tenho certeza que você vai ter um bom entendimento sobre esse tema. Então, muito obrigado com todos, e fiquem com Deus, e até a próxima aula.